para todos sempre. Amém. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Estejamos de pé. Vamos mais uma vez nos unir em uma palavra de oração e agradecer a Deus porque Ele nos dá vitória em Cristo Jesus. Amém? Maravilhoso e eterno Deus, estamos aqui nessa noite, Senhor, nesse culto de ensino da Tua palavra, Pai querido. Estamos aqui ansiosos, Senhor, para ouvir a Tua voz, para sentir, Senhor, os nossos corações arder com a Tua palavra, Pai querido. Como Tu falaste, Senhor, com os Teus discípulos lá no caminho de Emaús, onde a palavra ardia no coração dos Teus filhos, que nessa noite não seja diferente, Senhor. Oh, Pai querido, que possamos sentir a Tua palavra em nossos corações, aleluia. Que o Teu Espírito tenha liberdade em nosso meio nessa noite, e que possamos, Senhor, mais uma vez adorar e bendizer o Teu santo nome, em nome de Jesus, amém e amém. Tome teu assento, querido, vamos louvar o nome do Senhor com o hino da harpa, o hino 304, Mancate. Paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar ao Senhor Jesus? Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e ao Calvário, ao pecador, sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, nos servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei,
vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com alegria amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia. Fazendo a leitura da palavra conosco, o pastor Napoleão. Que a paz do Senhor seja com todos, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. A primeira epístola do apóstolo João. Está no finalzinho, perto do Apocalipse. Você vai encontrar a terceira carta do apóstolo João. 1 São João, capítulo 3. Os filhos de Deus. Encontraram? Glória a Jesus. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca, não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Até aqui. Que podemos cumprir o versículo 33 do primeiro capítulo de Provérbios. Depois vocês dão uma olhada neste versículo. O que me deram ouvido. Vemos? Que me deram ouvido. Fizemos a leitura da palavra de Deus. E os que derem ouvido estarão seguros e livres do temor do mal. Glória a Deus. Vamos orar? Nosso Deus e Pai,
Te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos na Tua santa e gloriosa e poderosa presença, Senhor, do qual, Senhor, Tu nos tens feito filhos, Senhor, enchendo do Espírito Santo, Senhor, e derramaste em nossas vidas desta graça maravilhosa. Nesta noite, Senhor, um culto de doutrina, Senhor, da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, toca profundamente, desperta a nossa fé, a nossa confiança, Senhor. Fala conosco, exorta-nos, corrige, Senhor, se é necessário. Tu sabes as nossas necessidades. E assim abençoa, Senhor, os Teus servos. Eu te sei que vai nos trazer, Senhor, ou ministrar a Tua palavra para nós. Em nome de Jesus. Amém. Palavras não podem expressar o que eu sinto em meu coração. Nem mesmo as notas das canções lhe mostrarão o que há em meu ser. Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Adoramos ao Senhor nessa noite dizendo: te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Aleluia. Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Oh Senhor, nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Declara ao Senhor: te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Aleluia. Queridos, aproveitar que estamos de pé, abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, o capítulo 9 e o verso 7. 2 Coríntios, capítulo 9 e o verso 7, que diz assim: cada um contribua conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Nós estamos adorando ao Senhor e nesse momento vamos adorar também com as nossas ofertas. Como diz a palavra de Deus, Deus ama quem dá com alegria, não por obrigação, não com medo. Nós vamos ofertar nessa noite de ficar no SPC lá no céu, mas nós vamos contribuir
porque amamos a obra do Senhor. Amém? Maravilhoso e eterno Deus, mais uma vez chegamos diante da Tua presença e queremos Te adorar, Senhor, com as nossas ofertas, Pai querido. Diante de Ti, Senhor, entregamos aquilo que temos, Senhor, oh Pai querido, e que chegue diante de Ti como um cheiro suave, Senhor, e agradável diante da Tua presença. Em nome de Jesus eu Te peço que Tu venha abençoar a cada um dos Teus filhos, aqueles que não podem ofertar hoje, Senhor, que Tu venha abrir as janelas do céu sobre a vida deles, e que eles possam desfrutar dessa maravilha que é Te adorar com as nossas ofertas. Em nome de Jesus, amém e amém. Tome teu assento. Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Glórias a Deus, paz do Senhor, meus irmãos. Que bom que você está aqui essa noite, para juntos buscarmos a presença de Deus e para também meditarmos, estudarmos um pouco mais através da bendita palavra do Senhor. Pegue sua Bíblia, abra no livro de Ruth, lá no Antigo Testamento. Livro de Ruth, depois de Juízes, já no primeiro capítulo. Glórias a Deus, você que está nos acompanhando pelo nosso site, por essa transmissão, estamos transmitindo ao vivo esse culto, através do adsãojosé.com.br. Você é bem-vindo, nós estamos no templo sede das Assembleias de Deus aqui em São José, cujo presidente, o pastor presidente é o pastor Ezequiel Montanha, e que infelizmente essa noite não pôde estar aqui conosco, e coube a nós então trazer esta palavra para meditarmos sobre decisões e consequências que acontecem em nossas vidas. Quem aqui já teve que tomar alguma decisão em sua vida? Pode todos levantarem a mão aí, porque até para vir aqui neste culto essa noite você precisou tomar uma decisão, não é verdade? Então, todos os dias, praticamente em quase todos os momentos, nós tomamos decisões. Algumas decisões são simples, fáceis, outras decisões são complexas, às vezes difíceis. Algumas delas, suas consequências são pequenas, às vezes imperceptíveis, e algumas delas podem trazer para nós
bênçãos, vitórias, como também podem ser desastrosas. E esse texto traz aqui para nós, dentro desta visão, alguns ensinamentos. E nós vamos estudar aqui essa noite exatamente sobre esses personagens que o texto do livro de Ruth nos descreve. O texto, então, nos traz assim o capítulo de número 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi, e os seus filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ali ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ieis de tomardes marido? Não, não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga a ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, no verso 15: Eis que a tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe, nem me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu aí, serei sepultada. Faça-me, Senhor, o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegar ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim,
e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim, voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus, e louvado seja a sua bendita palavra. Como eu disse, meus irmãos, no início, esse texto, nós podemos extrair daqui, através desses personagens, através desses homens e mulheres do povo hebreu, do povo de Deus, algumas análises sobre decisões que eles tomaram e as consequências que vieram sobre as suas vidas. Da mesma forma que isso aconteceu, não só com esses personagens, mas também aconteceram com praticamente todos descritos na palavra de Deus, descritos na Bíblia, isso também, todos os dias, ou quase todos os dias, pode e acontece em nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que ela nos ensina a maneira certa de viver. Está lá em 2 Timóteo. O que significa que, se atentarmos para a palavra, podemos aqui também, nos momentos em que temos que tomar decisões, assim o fazermos de uma forma mais acertada possível, e por consequência, também colhermos bênçãos dessas decisões. Quem acredita que a palavra de Deus pode nos ajudar a tomar decisões, glorifique ao Senhor Jesus. Amém. Esse texto, meus queridos, ele é descrito num dos períodos mais difíceis do povo de Deus, o período dos juízes. E esse período, eu fiz algumas anotações aqui, aconteceu do ano de 1375 a 1050 antes de Cristo. Período de aproximadamente 350 anos. Os fatos aconteceram com esses personagens, principalmente na fase final desse período, né? E o povo, olha que interessante isso, o povo de Juízes, ele andava como que num elevador. A sua vida espiritual era como que um elevador. Ora, subindo, buscando e se aproximando de Deus, em outros momentos, descendo, cada vez mais abaixo, e por consequência, se afastando de Deus. O que determinava esse subir e descer estava diretamente relacionado com a rebeldia, com a desobediência, com uma vida superficial com Deus. E se nós observarmos a vida de cada um de nós, nós vamos ver que isso também acontece nos dias de hoje. Nos aproximamos de Deus pela obediência, pela aplicação, pela disciplina, por atentar à palavra de Deus, mas também nos afastamos, nos rebelamos e colhemos consequências disso quando nos afastamos dele, quando desobedecemos e ignoramos a sua bendita palavra. Agostinho, eu achei essa frase aqui e achei muito interessante. Olha o que Agostinho falou em determinado momento e ficou registrado. A rebeldia transformou anjos em demônios, mas a obediência transforma homens em santos. Olha que interessante. A rebeldia transformou anjos em demônios, mas a obediência transforma homens em santos. Mesmo sendo falhos. Diga comigo, meu irmão, eu sou falho. As irmãs também podem dizer, eu sou falho. Mas pela misericórdia de Deus, eu posso ser santo. Aleluia. Nós somos falhos. Desobedecemos a Deus todos os dias. Mas quando nos esforçamos, com certeza, a misericórdia, o amor, a graça de Deus vem sobre nós e nos dá força, irmão Célio,
para prosseguirmos em frente, avançando e sendo cada vez mais santos. Bom, antes ainda de entrar sobre a análise de cada um desses personagens, eu anotei aqui o significado do nome desses personagens. Você já deve ter percebido que em vários momentos, ou em várias partes da Bíblia, são descritos o significado dos nomes desses personagens, principalmente do povo hebreu, do povo judeu. Por quê? Porque o nome ele tinha uma relação muito direta com a personalidade, com o estilo, com as decisões, com a forma das pessoas ou daqueles personagens agirem. Então, quando nós olhamos aqui, por exemplo, para Elimeleque, o significado do seu nome quer dizer, meu Deus é rei. Quando olhamos para o nome de Noemi, a sogra de Ruth, significa agradável e amável. Mas ela mesmo se intitulou Mara. E o texto descreve o que é Mara. Os irmãos estão lembrados o que significa Mara? Amarga ou amargurada, né? Malom, por exemplo, um dos filhos de Noemi, olha o significado do nome dele, fraco e doente. E Quilion, seu outro irmão, tem como significado do seu nome, falho, lamentador e triste ou tristeza. Orfa, a concunhada de Ruth, tem como significado o seu nome, corça. E Ruth, o significado do seu nome é amizade e beleza. Amém? Muito bem. O primeiro personagem, eu não sei se há condições depois de colocar o versículo 1 e 2 ali no quadro, mas o primeiro personagem que nós vamos analisar é justamente Elimeleque, ou seja, o líder, o pai desse clã. E a grande decisão que Elimeleque fez foi de sair de Belém e habitar em Moabe. A fome estava castigando Belém, a cidade de Belém. E a fome naquela época representava principalmente a vara da disciplina de Deus. Olha o que o texto diz aqui. Nos dias em que os juízes julgavam ou governavam, houve fome na terra. Houve fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no país de Moabe. Esta foi a decisão de Elimeleque. Quando começou a fome, e isso é importante nós percebermos, e depois nós vamos ver ainda, lá quando chegarmos na sua esposa Noemi, que a sua decisão foi uma decisão não depois de um tempo, mas já no início. Existem alguns teólogos e comentaristas bíblicos que eles chegam à conclusão que Elimeleque tomou essa decisão ainda quando estavam nos rumores de fome. Nos rumores de fome. Ou seja, nós podemos aqui concluir que a sua decisão foi uma decisão precipitada. A famosa decisão de fugir dos problemas. Quando eles acontecem, a melhor decisão nessa hora, assim como Elimeleque tomou, foi a de fugir. Nem sempre, meus irmãos, a decisão de fugir de um problema, fugir de uma decisão é a melhor decisão. Um exemplo contrário disso, e depois nós vamos lá no texto, é o que é descrito por Josafá no livro de Crônicas. Aliás, é o que é descrito no livro de Crônicas referente ao rei Josafá, lá no capítulo 20. Quando 3 povos inimigos se juntaram para atacar Jerusalém, para atacar Judá e destruir todo o povo, destruir toda a cidade. Josafá tinha ali, entre as opções, a opção, pastor, de fugir, de
sair daquela cidade. A informação era privilegiada e ele podia fugir. Mas não foi isso que ele fez. O que significa então que em certos momentos uma decisão precipitada pode ter consequências sérias. E quais foram as consequências que vieram sobre a vida de Emelec? Bom, primeiro ponto, na hora da crise, nós devemos olhar para Deus ao invés de olhar para os problemas. Será que você pode repetir isso comigo? Diga assim, na hora da crise, não vou olhar para o problema, e vou olhar para Deus. Quando nós olhamos para os problemas, quem aqui está enfrentando algum tipo de problema além de mim aqui? Alguém está enfrentando algum tipo de problema? Eu acho que todos enfrentamos, ou já enfrentamos, ou estamos enfrentando algum tipo de problema. Quando olhamos para o problema, dia a dia, momento a momento, ele vai se transformando em algo gigante, grande, consequentemente maior do que nós. Agora, quando olhamos para Deus, aleluia, não importa o tamanho do problema, não há problema, não há dificuldade, não há circunstância, não há situação difícil, não há doença, não há questões relacionadas com família, com trabalho, com emprego, ou até mesmo com ministério, que possam ser maior do que o Deus que nós servimos. Quantos acreditam nisso? Louve ao Senhor. Elimeleque não conseguiu olhar para Deus. Ele simplesmente atentou para uma fome que estava chegando e tomou uma decisão precipitada. Eles foram, Elimeleque e sua família, foram atrás de sobrevivência. E sabe o que eles encontraram? A morte. Ele foi buscar pão, e sabe o que ele encontrou? Sepultura. Olha que comparação interessante. Ele foi buscar vida, e foi parar exatamente no último estágio que todos vão encontrar, a morte. Então, meus queridos, em tempo de crise, nós precisamos olhar em primeiro lugar para Deus, para depois encontrarmos, ou para depois tomarmos as nossas decisões. Vocês querem ver algo que eu acho muito interessante nessa comparação? É o que é descrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Você pode abrir sua Bíblia? Romanos 8, 28. Se puder colocar aqui na tela, também vai nos ajudar. Romanos 8, 28. O texto diz assim: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam. Amam a quem? A Deus. Talvez na sua Bíblia esteja assim: e sabemos que todas as coisas cooperam. Para quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o texto aqui me chama a atenção, é que Paulo diz assim que são algumas coisas. É isso que está escrito ali na primeira linha? Algumas coisas, certas coisas, de vez em quando. Ele diz o quê? Todas as coisas. Se é descrito na palavra de Deus que todas as coisas cooperam para o nosso bem, quantos aqui amam ao Senhor? Quantos amam? Levante sua mão. Então você está dentro. Diga assim, eu estou dentro. Mas dê um sorriso aí. Dê um sorriso e diga, eu estou dentro. Amém, você está dentro. O que significa? Você está dentro dessa bênção. E você que está nos assistindo, nos acompanhando também. Se você ama a Deus, você está dentro dessa bênção. E o que significa essa bênção? Que não importa a circunstância que você enfrente. Aleluia. Não importa o desafio, a opressão, a luta. Não importa em que área da vida você esteja enfrentando problemas. Ou como já disse aqui, desafios. Eles vão cooperar para o teu bem. Pode ser doença? Pode.
Pode ser luta dentro de casa, diga comigo, pode. Pode ser problema financeiro, diga comigo, pode. Pode ser no ministério, pastor? Pode ou não pode? Aleluia, aleluia. Todas as coisas, todas vão cooperar, todas. Agora, nós precisamos não nos fixarmos somente no problema. Nós precisamos olhar para o Deus que nós amamos. Amém, queridos? Muito bem. A decisão de Elimeleque foi precipitada e gerou a morte. Vamos ver o Juízes 1:3. Vamos ver como é que está descrito então, no primeiro capítulo, verso 3, ou versículo 3. Olha como termina a vida, a biografia de Elimeleque. Então, aliás, eu falei Juízes, desculpe, é Ruth. Ruth 1:3. Nós estamos estudando o livro de Ruth. Olha o que aconteceu. E morreu, leia para nós ali, vamos ler juntos. E morreu. Amém. Está aí. Morreu o homem. Essas questões, nós sabemos hoje, dentro desse período em que vivemos, que é o período da graça, que a morte para nós é lucro. Não é lucro, queridos? É lucro. Mas os textos bíblicos aí, principalmente no Antigo Testamento, eles têm esse caráter. Caráter de mostrar para nós que prosperidade era comunhão com Deus. E não era só prosperidade financeira. E morte era separação de Deus. Elimeleque colheu as consequências de uma decisão precipitada. Será que se nós tomamos decisões precipitadas em nossas vidas, as consequências sempre vão ser a morte? Não. Pastor, se eu já tomei uma decisão errada, tem jeito na minha vida? O que você acha? Sim ou não? Sim, amém, amém. E nós vamos ver outros personagens. Vamos ver outros personagens que vão nos ajudar a entender essa situação. Mas antes de chegar nesses que tem jeito, vamos ainda ver a situação dos dois filhos de Elimeleque e de Noemi. Os nomes deles são Malom e Quilion. Quais foram, ou qual foi a decisão desses dois homens? Sabe o que eles fizeram? Casaram com mulheres moabitas. Ou seja, eles acabaram casando com mulheres que não eram do povo de Deus, que não eram da igreja, que não faziam parte exatamente daqueles que seguiam ao Senhor. Atravessaram o rio e foram atrás de mulheres que não eram do povo. Notem que a lei não condenava casar com mulheres estrangeiras. O que condenava era se elas e eles cometessem a idolatria. Aí sim havia a condenação, por consequência da desobediência à palavra e também o afrontamento a Deus. Uma questão aqui interessante é que, inclusive, não só envolve para Malom e Quilion, mas também envolveria para Elimeleque, é que Deuteronômio capítulo 28, eu fiz essa anotação aqui, o texto, dentro desse capítulo, fala que Deus prometeu vida longa àqueles que o obedecessem. O que significa que esses dois jovens que tomaram essa decisão de casar com estas moças, dessas mulheres que não eram do povo de Deus, aliado à desobediência que eles mantiveram nas suas vidas, tiveram a mesma consequência do seu pai. E como eu já fiz menção aqui, os seus nomes retratam bem essa característica e as atitudes dele. Homens fracos, doentes, falhos, lamentadores e tristes. Se eu fosse agora, ou melhor, se nós todos aqui, tivéssemos que, preste bem atenção, meu irmão,
Porque a palavra de Deus, ela quer trabalhar no nosso coração e nós temos que dar liberdade para isso. Se eu e você tivéssemos que preencher agora um relatório espiritual para Deus, atribuindo as nossas imperfeições, ou seja, os nossos pontos negativos. Vocês já participaram daquelas reuniões que nós vamos nos apresentar, e aí o organizador diz assim: bom, você diga o seu nome, a sua profissão, e aquilo, e diga uma qualidade e uma falha. Quem já participou desse tipo de reunião que tinha que dizer uma falha? Aí normalmente, qual é a falha que a gente diz? Eu sou muito honesto, eu sou muito sincero. Todo mundo diz isso, né? Eu sou muito sincero, o que eu tenho para falar eu digo. Ninguém, na verdade, quer expor as suas imperfeições. Ninguém quer expor os seus pontos fracos. Se você tivesse que assinalar, falando sinceramente para Deus, você não precisa anotar nenhum papel aí, é só no papel espiritual da sua mente. Será que entre fraco, doente, falho, lamentador e triste, será que alguém de nós aqui iríamos escapar de não assinalar pelo menos um desses? Fraco, doente, falho, lamentador e triste? O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que nós temos imperfeições. Essas imperfeições não nos aproximam de Deus. Não pelas nossas atitudes. O que nos aproxima de Deus é um coração honesto, humilde em reconhecer que temos essas falhas e que precisamos melhorar. Quem aqui deseja melhorar através do poder de Deus? Aleluia! Aleluia! Sabe o que Paulo descreve em Colossenses? Ele diz que tinham duas mulheres que estavam disputando poder dentro da igreja. Quem podia fazer mais? Quem tinha mais capacidade? E sabe o que Paulo orientou? Paulo orientou o líder daquele grupo, e por consequência expôs o que ele fazia. Ele disse assim: meus irmãos, eu oro sem cessar. Estou orando constantemente para que vocês sejam fortalecidos no poder de Deus. Sabe o que esse poder de Deus nos traz? Ele faz com que a gente transborde em conhecimento divino, em sabedoria e entendimento espiritual. Diga comigo: conhecimento divino, sabedoria e entendimento espiritual. Fale mais alto: entendimento espiritual. Aleluia. Ele diz e descreve, Paulo, Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 9, depois você pode ler em casa. Ele diz que isso é que verdadeiramente nos fortalece para tomarmos decisões e seguirmos a Deus. O pastor Shed, que já esteve aqui conosco, que é um comentarista bíblico. Quem já teve a oportunidade de conhecer o pastor Shed aqui nas nossas... Olha o que o pastor Shed faz num comentário na Bíblia, em que ele comenta, que é a Bíblia Shed. Ele diz que esse conhecimento divino, sabedoria, entendimento espiritual, sabe o que significa? No ser humano, em você, significa cabeça sadia, pés firmes, mãos ocupadas, costas fortes e semblante alegre. Aleluia. Aleluia. Podemos estar fracos. Você pode estar se sentindo fraco, meu irmão. Você pode estar amargurado, triste, até mesmo desiludido, rancoroso, reclamando, murmurando, mas há um jeito. E esse jeito vem através do poder de Deus e da sua bendita palavra. Creia nisso. Creia que você pode mudar. Que a pessoa que você ama e que está enfrentando isso também pode mudar. Porque esse poder de Deus é para todos nós. Amém? Muito bem. E agora o terceiro personagem. A esposa de Elimeleque, Noemi, a mãe dos dois rapazes.
qual foi a decisão que esta mulher tomou? Vocês viram que a consequência, tanto de Elimeleque como seus filhos, trouxe para eles a morte. Na vida de Noemi, qual foi a decisão que ela tomou? A Bíblia descreve que ela voltou da terra de Moabe para Belém. Então, da mesma forma que nós podemos tomar decisões equivocadas ou erradas em nossas vidas, que vão trazer consequências negativas, desastrosas e até tristes, nós também podemos tomar decisões que nos voltam em direção a Deus e a sua bênção. Foi isso que essa mulher fez. Quando eles saíram, olha que interessante. Quando eles saíram, lá no versículo 1, volte para nós ali, Tiago, no versículo número 1, Ruth 1:1. Olha como diz o texto. Saiu a peregrinar no país de Moabe. Esse peregrinar aqui que o texto traz, se nós fôssemos trazer para o literal da palavra, significa que ele ia passar uma temporada lá. Um período curto. Era só deixar os rumores de fome cessarem. Mas vocês viram que pelo que descrevemos e o texto nos traz, não deu tempo para eles voltarem. Além de Elimeleque já morrer, os 2 filhos estiveram com elas por mais de 10 anos antes de falecerem. Ou seja, decisões que pareciam ser de uma forma ou de uma consequência, tomaram outro destino. Então, agora, nós temos Noemi, que mesmo passando todo esse período, toma essa decisão. E essa decisão, ela foi tomada porque ela ouviu o Senhor, ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo. Versículo de número 6, coloque ali para nós. Olha como o texto diz. Então se levantou ela com as suas 2 noras para voltar do país de Moabe. Ou seja, ela ia voltar para Belém. Mas por que isso aconteceu? Olha como o texto nos traz a descrição. Porquanto nessa terra tinha ouvido, diga comigo, ouvido, que o Senhor havia visitado o seu povo dando-lhe pão. Ela escutou as boas novas. Chegou a ela essa boa notícia. O Senhor está abençoando o seu povo. Quantas pessoas, e eu não estou falando das pessoas que estão lá fora, eu estou dizendo aquelas que têm a oportunidade de estar aqui, como você, mas que talvez não estejam aqui essa noite, mesmo fazendo parte da igreja, não estão tendo a oportunidade de ouvir a bênção do Senhor. E por consequência, acabam não tomando as decisões corretas. Como que eu posso ouvir, evangelista, Deus falando comigo? Está aqui, meus amados, a palavra de Deus. Você não precisa ir atrás de profeta. Você não precisa correr aí atrás de igrejas onde possa alguém estar falando, dizendo que Deus está falando. Você não precisa ir na casa da irmãzinha tal ou do irmãozinho tal, ou tentando achar um lugar aonde parece que haja um suspiro ou algo de Deus. Está tudo aqui para nós. A palavra de Deus. Diga comigo a palavra de Deus. A palavra de Deus fala. Diga, a palavra de Deus fala aos nossos corações. Quem crê no Senhor, glorifique a Ele. Aleluia. Aleluia. Ela ouviu e tomou uma decisão. Ela se dispôs. Eu não sei se está aqui nesse texto, deixa eu ver onde é que está, mas enfim, na sequência, o texto nos diz que ela se dispôs, ela teve disposição. Hoje em dia, nós queremos fazer muitas coisas, tanto para o Senhor como para as nossas vidas.
e achamos que depende de força, que depende de capacidade, que depende de tempo. Mas não é verdade. Sabe o que nós precisamos, meus irmãos? Somente de disposição. Quando nós temos disposição a ouvir a Deus e a seguir a sua palavra, Ele nos fortalece, Ele nos dá força e nós conseguimos tomar as decisões certas. Peça a Deus essa noite disposição e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, nas decisões e nas questões que você precisa resolver. Amém? O que temos mais aqui que pode contribuir? Bom, nós olhamos aqui que mesmo Deus levando de volta Noemi, nós vamos ver que o coração dela estava amargurado. Notem que mesmo Deus falando, ela ouvindo, ela tomando a decisão, ela se dispondo, ela indo, ela chegando em Belém, o povo acolhendo, reconhecendo, mesmo assim, ela estava amargurada. E o pior, a interpretação dela é que ela entendia que tudo isso era obra do Senhor. Era Deus castigando a sua vida. É como se Deus estivesse com raiva da mulher. E aí o seu coração começou a amargurar. Nós já falamos aqui, outros ensinadores, pregadores e professores falam, mas eu preciso mais uma vez reforçar isso para você, meu irmão. A amargura que se instala no nosso, ou pode, melhor dizendo, se instalar num coração, ela começa no pensamento. Esta mulher, ela, ao invés, mesmo nas decisões e no que estava acontecendo, ela olhar para frente, para onde que ela estava olhando? Para onde que ela estava olhando, meus irmãos? Estava olhando para trás, estava olhando para o passado. E a prova que ela estava o tempo todo olhando para o passado, é que ela diz aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Muito bem. Muito bem. Versículo 21, Tiago. Coloque para nós ali. Versículo de número, capítulo 1, versículo 21. Vamos ver como é que diz nessa tradução. Olha como é que está escrito ali. Leia para nós. Vamos ler juntos. Até aqui. O que ela está dizendo? Que quando ela saiu de Belém para ir para Moabe, como é que ela foi? Cheia. Na minha tradução aqui está dizendo ditosa. Ela estava bem. Em todos os sentidos. Material, espiritual, sentimental. Era assim que ela se sentia. E como é que ela voltou? Vazia. Então, ela não só sabia disso, mas o tempo todo estava olhando para isso. E, meus irmãos, é isso que faz as raízes de amargura começarem a se infiltrar e se estabelecer no coração de uma pessoa. Quando pensamentos errados, equivocados ou presos no passado tomam volume na vida de uma pessoa, e inclusive na vida do crente. Porque em Filipenses, Paulo descreve que isso acontece na vida do crente. O que acontece? Sentimentos também equivocados e que podem levar à ansiedade, à depressão e também à amargura se instalam no coração. Mas mesmo ela achando que essa era a verdade, que isso era um castigo de Deus, que isso era a consequência e que isso era o fim, Deus mostra para nós que não era o fim. Olha como termina o versículo 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, moabita, e chegaram a Belém no princípio da colheita. Aleluia. O que significa o princípio da colheita?
significa bênção, meus queridos. Significa que eles estavam ali no momento certo, o momento da bênção. Mesmo que você não esteja enxergando, mesmo que você não consiga ver o que Deus vai fazer na sua vida, ou melhor, está fazendo na sua vida, mesmo assim, nós podemos e devemos confiar no Senhor. Porque Ele faz a gente chegar sempre no momento da bênção. Quantos acreditam nisso? Louvado seja o Senhor Jesus. Para encerrarmos, o tempo, ele concorre conosco. Eu vou resumir aqui a Orfa e a Ruth. A Orfa, qual foi a decisão que essa mulher tomou? Ela seguiu a Noemi, porém retornou ao seu povo e aos seus deuses quando teve uma oportunidade. Essa questão é uma das que mais acontece hoje dentro das igrejas. Pessoas que vêm para a igreja, pessoas que recebem Jesus, aceitam Jesus, assumem um compromisso com Jesus, mas quando vem uma circunstância, um momento difícil, qualquer rumor aí, o que faz? Salta fora. Vai embora. Segue o seu caminho. Eu fiz uma anotação aqui, ó. O relacionamento de Orfa com Deus era um relacionamento superficial. Ele não era um relacionamento com base em amor e com base em amizade, como havia com Ruth e com Noemi, mas sim um relacionamento somente de interesses. E meu amado e minha amada irmã, todo relacionamento que uma pessoa tem com Deus, baseado no interesse, ele vai naufragar. Diga comigo, todo relacionamento com Deus, a base do interesse, vai naufragar. Vai naufragar, meus queridos. Você pode mudar isso. Você pode mudar isso, assumindo um compromisso com Deus. E Ruth é um exemplo desse compromisso. Ela desejou, lutou e não desistiu de seguir Noemi. E não só seguiu Noemi, o que seria, o que é a sua sogra. Mas sabe qual foi a maior decisão dela? A decisão de seguir ao Deus de Noemi, e seguir e se tornar ou fazer parte do povo de Deus. Essa é a maior decisão. Por mais que nós viemos para as igrejas, ou por mais que nos interessa ter bons relacionamentos dentro da igreja, que isso é comum e é saudável, ou seja, termos boas amizades, bons relacionamentos, termos comunhão com os nossos irmãos, nós sempre temos que lembrar que nós estamos aqui porque seguimos, confiamos e acreditamos no Deus que nos salvou através de Cristo Jesus. Você crê nisso também? Amém? Glórias a Deus. Uma coisa que a minha esposa, a missionária Verônica, aprendeu lá em Rio do Sul, também com a missionária esposa do pastor José. E ela disse assim, uma vez o pastor José chegou e disse assim, olha, estou sentindo que o nosso tempo aqui está encerrando. E nós vamos para um outro lugar. E como nós tínhamos um bom relacionamento, nós dissemos, pastor, nem fale uma coisa dessa. Se o senhor for embora, nós vamos se entristecer. E, enfim, expomos a verdade dos sentimentos. Mas eles nos alertaram e disseram assim, olha, vocês prestem bem atenção. Vocês, apesar de nos amarem e de sempre nutrirem um bom relacionamento, em primeiro lugar, sempre olhando para Jesus. Sempre seguindo a Jesus. Sempre olhando para o Mestre. Porque Ele é o único que não nos decepciona, o único que não nos abandona e o único que sempre está presente ao nosso lado.
e nós aprendemos isso e aplicamos isso. Infelizmente, acontecem pessoas que quando um líder vai embora, ele vai embora também. Mas não vai embora com aquele líder, ele vai embora para o mundo. Existem aquelas pessoas que quando se decepcionam com alguém, abandonam Jesus. Não gosto mais de ti. E quem paga o pato? Jesus. Aliás, Jesus paga o pato todo dia. Porque tem gente que abandona o evangelho, abandona a igreja, abandona a oportunidade de salvação, mas Jesus não fez nada. Jesus não cometeu nenhum erro. Essas pessoas estão fracas. E se esse pensamento já veio ou está aí te rodeando, preste bem atenção. Você pode mudar isso. Porque nenhum pensamento de Deus é negativo sobre nossa vida. Você sabia disso? Deus não traz pensamento negativo. Deus sempre traz luz. Deus sempre traz exposição. Deus sempre traz verdade. E a verdade não nos engana. A verdade nos leva para o caminho certo, que é o caminho da salvação. Muito bem. O nosso tempo já estourou. Mas se você observar nos textos que nós temos adiante, nós vamos ver que além da decisão de seguir Noemi e o povo, existe um princípio aqui de Ruth, que é um dos mais interessantes que nós podemos tirar de lição para as nossas vidas. E eu queria pedir que o Tiago colocasse ali 3:5 de Ruth, para nós finalizarmos. Talvez o mais simples, porém um dos mais difíceis de nós praticarmos. Olha como diz o texto, vamos ler juntos? Respondeu-lhe Ruth: aleluia. Sabe qual é esse princípio? O princípio da obediência. Ruth foi obediente a Noemi. Todas as instruções, todas as decisões, todas as ações que ela tomou, ela se aconselhou com a sua sogra. E mais do que isso, ela não questionou. Ao contrário, tudo, na minha tradução diz assim: tudo quanto me disseres, vírgula, farei. Esse é um dos grandes princípios do reino de Deus. Esse é um dos grandes princípios de Deus para a nossa vida. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós seguimos instruções de homens e mulheres de Deus, homens e mulheres comprometidos com a palavra, você pode ter certeza. Vou até ampliar isso. Quando você segue instruções do seu pai, da sua mãe, homens fiéis à palavra de Deus, eles podem até não ter certeza, podem até não ter razão, mas Deus cumpre a sua palavra e abençoa filhos, abençoa família e abençoa a sua vida também. Foi isso que aconteceu na vida de Ruth, foi isso que aconteceu na vida de Noemi. A palavra de Deus nos descreve que, no último capítulo de Ruth, que a bênção que veio sobre a vida de Noemi e de Ruth foi maior do que se ela tivesse tido 7 filhos. Talvez você está esperando uma bênção do Senhor, mas Deus tem uma bênção 7 vezes maior. Quem crê que o Senhor pode dar uma bênção 7 vezes maior? Vamos nos colocar de pé, meus queridos, as horas já passaram. Você precisa tomar decisões. Como tomar as melhores decisões? Como agir diante das consequências? E como mudar a situação que pode ou que está gerando amargura no seu coração? Só tem uma resposta para isso: buscar ao Senhor. Busque ao Senhor, meu irmão. Busque ao Senhor, minha irmã. Se você buscar ao Senhor, essa vai ser a maior e melhor decisão que você pode tomar. Porque através dessa decisão, com certeza,
você vai tomar decisões acertadas. Vamos orar? Vamos orar. Eu tenho um pedido aqui de oração pela filha da irmã Ágata, que é a Isabela. Ela está lá em Joinville, fazendo aí um tratamento. Ela já passou por cirurgia, está na UTI. E nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos clamar porque nós cremos no seu poder e nós cremos na sua bendita palavra. Você crê também? Muito bem. Nós vamos orar, como estamos aqui mesmo, aonde você está. Se você quer se fortalecer, se você quer tomar boas decisões, se você precisa tomar decisões, se você está em dúvida sobre qual decisão tomar, se você precisa de sabedoria, enfim, se você precisa da ajuda do Senhor, coloque a mão no seu coração assim. E eu quero orar por você nesse momento, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, nós estávamos estudando aqui, Senhor, a Tua palavra, a Tua bendita palavra que nos ensina essas preciosidades. Talvez eu não consegui me expressar, Senhor, como seria devido diante de um conteúdo tão precioso que é esse que nós lemos aqui essa noite. Mas eu também creio, Senhor, e eu acredito no agir do Teu Espírito Santo, no poder e na graça que vem através de Ti, no amor e na misericórdia através de Cristo Jesus. Por isso eu te peço, Senhor, porque a Tua palavra nos diz que tudo o que pedirmos em oração crendo, nós vamos receber. E o meu pedido é que a Tua bênção venha sobre a vida da Isabela, venha sobre todos os irmãos e irmãs que estão enfrentando doenças e enfermidades. E venha também sobre todos os nossos irmãos aqui essa noite, Senhor. Dê sabedoria, dê graça, dê discernimento espiritual, Senhor. Dê entendimento para que eles possam, aleluia, tomar decisões acertadas, para que eles tenham força de te buscar cada vez mais. Os nossos irmãos que também estão nos assistindo, nos acompanhando, que o Teu amor, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, o Teu poder, alcance estes corações e suas vidas sejam transformadas pelo Teu amor, Senhor. É o que nós te pedimos, é o que nós esperamos e confiamos em Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. E amém. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero só deixar um aviso. Nós começamos uma nova campanha semana passada, do culto de Vitória. E é uma bênção, é chuva de bênçãos sobre as nossas vidas. Chuva abundante. Venha participar dessa campanha. Eu tenho certeza que o Senhor também tem bênçãos, tem prosperidade ainda mais sobre a sua vida. Venha, traga a sua família, traga alguém que você conhece e que precisa ser abençoado. Essa noite também, logo depois do nosso culto, nós já vamos encerrar, vai ter ensaio, é isso, irmão Pierre? Vai ter um ensaio do coral Chamados para Servir. Então você que faz parte, você que quer participar, não há necessidade de inscrição, não há pré-requisitos, você só precisa ter disposição de louvar ao Senhor. Amém, queridos? Pastor Júnior, nós temos mais algum... Podemos encerrar, então? Tiago. É verdade. Nosso diácono Tiago está lembrando, esse final de semana nós temos um congresso geral da nossa juventude. E ele vai acontecer sexta, sábado e domingo. Sexta-feira vai ser lá em Santana, lá no setor de Santana. No sábado vai ser em Serraria. E domingo o encerramento vai ser aqui na igreja. Então vai ser um trabalho especial, bonito. Venha com a família, porque é um trabalho da nossa juventude, mas é para toda a família. Amém, queridos? Glórias a Deus. Vamos encerrar então. Se você está agradecido ao Senhor, levante sua mão e oremos. Senhor, te agradecemos e mais uma vez, Senhor, eu te peço que o que estamos buscando através da tua bendita palavra venha sobre os nossos corações, venha sobre as nossas vidas. Eu quero declarar também uma continuidade de semana abençoada no trabalho, no ministério, na família, na casa, no lar de todos os nossos irmãos.
por onde eles passarem, Senhor, que eles sejam luz nesse mundo, sal nessa terra. E diante de tudo isso eu declaro que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos vós, e juntos dizemos amém. Amém. Livres em Cristo. Cumprimente o seu irmão e vá na paz do Senhor.